palavra de Deus, eu gostaria de pedir a todos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 5. Eu vou ler os versículos 14, 15 e 16, e eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada, na ARA, tá? Diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós podemos dizer que esse nosso tempo aqui, ele é um tempo de escuridão. E essa escuridão, ela passa pelo aspecto moral e passa também pelo aspecto espiritual. E acaba que desemboca nos desarranjos e desajustes familiares. Nós temos visto que a família está, talvez como nunca esteve antes, entrincheirada e sob ataques. E aí nós não teríamos aqui tempo para trazer aqui de forma pormenorizada tantos ataques que as famílias têm sofrido. Mas nós sabemos que há ataques no aspecto ideológico, muitas ideologias tentando quebrar e fragmentar aquilo que aprendemos a partir da palavra de Deus como família. Também a questão do relativismo. Muitos perfis de família se estabelecem hoje, de modo que aquilo que nós conhecemos à luz da palavra de Deus como a família acaba sendo questionado. Então há sim uma obscuridade, há sim uma penumbra quanto à questão do relativismo que confronta as estruturas familiares. Nós também temos crises diversas que têm afetado as famílias. E é só a gente parar um pouco para nós vermos como estas crises se tornam patologizadas e profundas. Nós estamos vivendo no tempo, eu tenho dito isso em alguns lugares, do bebê reborn. E qual é o problema do bebê reborn? É que o bebê reborn, ele tem tomado a posição, para algumas pessoas, do próprio filho. E nós temos vivido uma outra inversão, em que hoje casais não querem muito ter filhos para não assumir grandes responsabilidades, e alguns acabam transferindo o afeto que deveria ser dado aos filhos aos pets. A era hoje é a era dos pets. Então isso demonstra um desarranjo, isso demonstra um desajuste, uma obscuridade. Isso demonstra uma névoa por cima das famílias. Nós temos uma situação que eu estava comentando domingo passado, numa pregação que eu fiz, a respeito de uma situação que aconteceu, acho que foi no Rio de Janeiro, 2 filhos que mantiveram o corpo do pai por 2 anos, em cima de uma cama, num quarto, sem falar da morte, só para receber a aposentadoria ou a pensão. Isso mostra uma família realmente onde parece que o ser humano já não vale tanto, é muito difícil. Hoje eu sempre abro o jornal de manhã e dou um giro no jornal, e eu me surpreendi com uma notícia de uma criança de 2 anos que pegou uma arma de uma mesa e estava brincando e atirou na mãe, brincando, ela não fez isso por mal nem nada, mas ela brincando atirou, o pai estava, parece que
numa rede, a mãe do lado assim, estavam fazendo uma refeição e conversando, e ela atirou, né? Mas por que tem uma arma ali e é acessível à criança? Aí fica o grande questionamento. Seja como for, isso demonstra o espírito do nosso tempo. É um tempo difícil. Além disso, nós temos dificuldades e entrincheiramentos no aspecto econômico, sobretudo nesse país nosso que está caro viver. A gente ganha mais e vive em condições iguais ou piores, né? E precisa ganhar muito para tentar ter uma melhor condição, precisa realmente sair de um determinado nível para experimentar as coisas com qualidade, porque é desesperador a crise financeira que se estabelece, e qualquer um de nós aqui que tem família e que faz compra sabe como é angustiante ir no mercado e não conseguir trazer o suficiente para sustentar a sua própria casa. E nós temos, é claro, uma outra dificuldade, que é a questão afetiva mesmo, os conflitos afetivos. E aqui nós temos uma obscuridade terrível. Por quê? Porque os afetos se relativizaram, e aí nós não temos, mesmo no seio da família, as proteções. Além disso, o número de divórcio cresce muito. Ontem eu falei no encontro de casais, e eu disse que o número de divórcios no Brasil em 2022, pelo IBGE, foi de 430 mil divórcios, né? 430 mil. Em 2023 cresceu, em 2024 cresceu. E o crescimento é uma margem mais ou menos de 8,5% a 10,5% por ano. Então mostra que as pessoas casam menos e os casados se separam mais. Isso mostra uma crise também relativa ao casamento. E nós temos também uma outra situação difícil, que é a reconfiguração das famílias, né? A família, que ela tem uma estrutura à luz da palavra, ela acaba tendo uma outra estruturação. Tudo isso mostra que nós estamos vivendo dias difíceis, sobretudo quando paramos para pensar na família. Só que aí vem Jesus e ele nos dá uma palavra. E a palavra de Jesus é esta: vós sois a luz do mundo. E quando Jesus fala sobre isso, ele está incluindo os lares e as famílias. E ele está deixando claro que as famílias, quando fundamentadas em Cristo, estas famílias tornam-se, elas podem revestir-se desse aspecto de se tornarem um farol, não apenas uma lâmpada e não apenas uma torre, mas um farol, um referencial que é visível à distância e que oferta e que inspira e também que protege. E a minha fala hoje aqui é esta: que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe as nossas casas, a ponto de as nossas famílias refletirem a glória de Deus. A nossa família deve refletir a iluminação da palavra, a iluminação do Espírito, a iluminação do Evangelho. O John Wesley, pai do metodismo, ele diz que a família é o primeiro púlpito de um cristão, ou seja, é o primeiro lugar onde a gente performa como crente, onde a gente precisa reproduzir os elementos da vida cristã. É dentro do lar, é dentro de casa. Foi linda aqui esta apresentação dos irmãos, porque é inevitável o confronto. Poxa vida, agora vocês me quebram. Não desliga, né? Desliga. Eu sei que dá um desespero, porque eu vou derretendo, né? O pessoal vai ficando assim. Um dia um irmão levantou, tão desesperado, pegou o lenço e me enxugou assim, enquanto eu tava falando, né? Vai dando desespero, mas é que o gordinho, e eu gosto de suar assim, é a oportunidade que eu tenho de suar, né? Eu não vou na academia para suar, então deixa eu, quando eu terminar eu vou tirar uma foto e falar, tá pago hoje.
Hoje está pago, mas obrigado pela preocupação, viu? Obrigado, é autêntica a preocupação, mas é porque... Muito bem, então é muito difícil nós vivermos nesse contexto de famílias que estão entrincheiradas, mas a palavra de Deus diz que famílias fundamentadas em Cristo brilham e podem se tornar um referencial para outras famílias. Eu gostei do jogral que foi apresentado aqui, porque mostra a realidade das famílias é assim mesmo. Às vezes um vício que aparece, e quando um é viciado, todo mundo da família é afetado com o vício. Às vezes a briga, o conflito, o desentendimento, aí as pessoas se asperam umas com as outras, as pessoas levantam as vozes, gritam, às vezes até tem ofensa, mas... E infelizmente em alguns momentos tem até essa separação, mas a família fez algo muito correto, foi orar a Deus, e aí a palavra de Deus veio aos corações, à mente, e o Senhor ele tem através do seu Espírito, da sua palavra, o poder para quando o nosso o trem da nossa existência, da nossa vida, da nossa mente, da nossa alma, sai do trilho, através da palavra, Deus traz de volta. Deus reconduziu essa família em oração, e depois Deus também, ele promoveu ali um momento de perdão, porque não tem restauração familiar sem perdão. Então trabalhou bem o tema do perdão ali, e depois o próprio reconhecimento do erro, porque também não adianta ter gente disposta a perdoar se não tem gente disposta a mudar. A família se constrói nesse eixo. De um lado você tem quem foi ofendido querendo perdoar, e do outro lado você tem o ofensor se arrependendo, se humilhando e mudando de vida, e aí então esse encaixe é perfeito. Então é isso, como disse o John Wesley, a família é o primeiro púlpito, é o primeiro espaço onde as verdades do Evangelho, através da oração, da palavra, aparecem, e aí é ali que nós performamos diretamente. Agora, esse texto que eu li, ele fala da família em três perspectivas. Uma, a família que ela está ilustrada nesta cidade edificada sobre um monte, é um modelo da família. A segunda ilustração é essa família que ela está ilustrada na candeia, que não se acende e coloca debaixo de um móvel, mas sim num lugar para iluminar. E o terceiro aspecto é a família que está ilustrada nessa luz que vai pelo mundo e é uma luz para todos. Isso mostra a família sendo construída em três planos. Uma coisa é a construção da família para Deus, quer dizer, uma família edificada como uma cidade sobre um monte. A outra coisa é a família dentro dos seus portões, dentro das suas portas, ela fechada em si mesma, ela iluminando dentro de casa, é um outro aspecto. E o último aspecto é a família iluminando os homens, é a família refletindo a glória de Deus para fora. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui. Uma família edificada sobre as montanhas, uma família edificada e iluminando dentro dela mesma, e uma família refletindo a glória de Deus de forma externa. Então, o Senhor Jesus, ele fala aqui, olha, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. E quando ele fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ele está fazendo uma referência a edificarmos a família em Cristo, porque Cristo, ele é o símbolo desta montanha. Cristo, ele é a rocha que nós devemos sobre ela construir a nossa vida, a nossa profissão, o nosso ministério e a nossa família. Então, não existe família edificada sobre um monte, não existe família como cidade fortificada, se essa família não estiver edificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A cidade edificada sobre o monte, ela fala de uma firmeza
de uma base, de uma estrutura, e esta base, essa firmeza, essa estrutura, ela vem única e exclusivamente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é que a gente faz para edificar a nossa família em Cristo? Primeiro, nós temos que trazer Cristo para dentro da nossa casa, como fizeram os noivos lá de Caná da Galileia, que no dia do casamento fizeram questão de convidar Jesus. Pediram para Jesus estar presente, pediram para Jesus realizar milagres, deram para Jesus a liberdade para ele agir no casamento segundo a vontade dele, ouviram a palavra de Jesus, e aí Jesus agiu naquele casamento, agiu naquela casa e mostrou a importância de ter Jesus dentro do casamento. Então uma casa, uma família, um casamento, um lar só vai bem se ela for construída, se ele for construído sobre o alicerce, sobre a montanha, sobre a rocha, que é Jesus o nosso Senhor. Por isso eu quero te fazer uma proposta aqui esta noite. Peça para Jesus entrar no teu casamento, peça para Jesus entrar na tua casa, peça para Jesus entrar nas relações familiares, lá no meio dos seus parentes, e coloque a sua família embasada em Jesus. E se essa família estiver embasada em Jesus, ainda que aconteçam circunstâncias muito difíceis, ainda que venham ataques de todos os lados, a sua família não será abalada, ela não será abalada. Uma família firmada em Cristo Jesus. E como é que a gente faz para edificar essa família em Jesus? Nós fazemos isso através da oração conjunta. É importante promover um ambiente de oração dentro de casa. Às vezes tem pais que eles oram bem na igreja, eles oram até lá em Araçariguama, lá no Vale da Bênção, eles oram bem no monte, mas eles se esquecem de orar dentro de casa. É importante você criar uma rotina de oração, um ambiente de oração dentro de casa. Como é que se faz isso? Você precisa orar, não tem segredo, precisa orar. Então você acordou no meio da madrugada, e aí você diz assim: mas está muito frio, pastor, para eu dobrar o joelho, sair debaixo da coberta. Debaixo da coberta mesmo, deitado mesmo, ore e faça a sua voz ser ouvida, faça os seus filhos perceberem que você ora, faça sua esposa, seu esposo perceber que você ora. E ora por quem? Ora por eles. Se você tiver um pouco mais de liberdade, vá no quarto dos seus filhos e coloque a mão sobre a cabeça deles, mesmo que eles sejam, às vezes, descompromissados inicialmente com Deus, mas eles respeitam o seu amor, eles respeitam a sua autoridade, eles respeitam a figura que você é, e você pode colocar a mão na cabeça e orar por ele, e pedir a Deus por ele. Na hora de fazer as refeições, que a família estiver reunida, promova a oração, seja no café, no almoço, no jantar, na hora que estiver fazendo aniversário, antes de cantar os parabéns, diga: eu quero ler uma palavra, e eu quero fazer uma oração aqui. O que você está fazendo com isso? O que você quer? Qual a sua ideia? A minha ideia é trazer Jesus aqui para dentro dessa casa. Essa casa aqui precisa ter Jesus. Jesus precisa ser o nome conhecido. Jesus precisa ser o nosso guia, o nosso orientador. E eu vou fazer isso colocando momentos de oração, colocando momentos da palavra. Momentos da palavra. Como é que se coloca momentos da palavra? Momentos de leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, a minha mãe está aqui, ela foi mãe de 18 filhos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. O meu pai tomava, ele bebia mais que esse rapaz que bebeu aqui hoje, não que bebeu, né, que ilustrou que bebeu aqui hoje, mas meu pai tomava umas canjibrinas assim terríveis, né? Meu pai bebia água que passarinho não bebe e dava um trabalho tremendo, mas a minha mãe, ela não permitiu que a gente se perdesse para o alcoolismo. Como que ela fazia? Por um lado, meu pai, às vezes, sem querer,
maneira, ele falava uma frase muito interessante, ele dizia assim, ó, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Mas é muito difícil você não imitar o sujeito. Entende? Meu pai fumava, então dava vontade da gente fumar. Meu pai bebia, dava vontade da gente beber. E nós sempre moramos em periferia. Que periferia? Periferia das periferias. Se eu falar o nome dos bairros aqui, os irmãos vão embora de medo, só de ouvir o nome dos bairros, né? Mas lugares difíceis mesmo. Como é que a minha mãe conseguiu levar a gente para a igreja? Porque ela colocava-nos em oração e na palavra de Deus. A oportunidade que ela tinha, ela arrastava todo mundo para Deus, seja em oração, seja na leitura da palavra, seja criando um ambiente doméstico de fé, um ambiente doméstico de fé. Tem louvores na sua casa, às vezes passa lá o dia todo na televisão, mas não tem um momento que liga nos louvores. Quando é que liga no culto? Quando é que torna aquela casa uma casa conhecida na vizinhança como uma casa dos crentes, uma casa dos servos de Deus, uma casa dos filhos de Deus, uma casa onde a palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é orada, a palavra de Deus é ensinada. Todos que entram ali veem que naquele lugar há um altar erigido a Deus. Há um altar, aleluia, de adoração e de louvor a Deus. Então é importante firmar essa família em Cristo. A cidade está edificada sobre o monte. A cidade representa a família. Esse monte representa Cristo. E essa família, ela só pode refletir a glória de Deus se ela estiver firmada em Cristo. Cristo na nossa família, através da oração, através da palavra, através dos louvores, através do culto doméstico, das reuniões domésticas. Vai viajar, pelo amor de Deus, faz uma oração no carro. Você é crente, pede para Deus colocar os anjos ao redor daquele carro. Lá na minha casa eu sempre fiz isso. Eu colocava meus filhos para orar pequenininhos. Deixa ele crescer para aprender. Não, deixa ele falar Jesus, chamar Jesus de Genésio, não tem problema. Ele vai se habituando com Jesus até o dia que ele vai virar mestre e vai começar a ensinar sobre Jesus. E você vai dizer assim, de onde saiu isso? Saiu dessa sua liberdade, desse seu ensino, dessa sua pedagogia, desse seu discipulado, dessa sua cristianização. Então é importante você trazer Cristo para dentro da família. Entende? Quando você está, por exemplo, recebeu uma notícia ruim, antes de se desesperar, leva a sua casa à oração. Outra coisa, traz os filhos para a igreja. A igreja é um lugar onde nós somos cristianizados. É claro que cada um aqui vai ter que ter o seu momento, desculpem, de encontro com Deus, é natural, mas você não pode deixar de cristianizar o seu filho, deixá-lo em casa. Ah, mas ele não quer vir. Enquanto estiver debaixo do seu teto, você tem a palavra final. A sua boca é a boca que conduz. A sua palavra é a palavra que vale. Claro que com respeito, é claro. A Bíblia fala, vós filhos, honrem os vossos pais, e vós pais, não irriteis os vossos filhos. Eu preciso argumentar, eu preciso persuadir, mas eu preciso trazer meus filhos para a igreja. Ah, pastor, mas eles vêm para cá, eles vão dormir aqui, não importa. Deixa eles dormindo aí, que a mensagem vai entrando no coração e na mente deles, por osmose. Mas eles vão aprendendo, vão absorvendo, e daqui a pouco, quando você vê, eles estão reproduzindo o evangelho. Eu tenho 2 filhos, a Mônica Caroline tem 21 anos, e eu tenho o Eduardo, tem 19 anos, e eu sempre conduzi meus filhos como meu pai e a minha mãe, mais propriamente a minha mãe, nos conduziram, e lá em casa eu posso testemunhar com calma. Eu sou um pregador, quem me acompanha aí sabe, cada dia eu estou num lugar, eu viajo, não sei o que tal, mas meus filhos estão onde? Estão na igreja, servindo a Deus. Então eu quero aqui dar esse conselho para você. Lembre de firmar a sua família neste monte que é Cristo Jesus. Traga Cristo para dentro da sua casa, traga Cristo para dentro da sua família. Nós temos, o Wallace conhece um obreiro lá na nossa igreja, não está mais com a gente, mas ele congregou muitos anos com a gente, que é o irmão Zé Maria de Moraes. E o irmão Zé Maria de Moraes, ele se converteu, e a esposa dele e os filhos não eram crentes. E aí ele me contava dizendo, pastor Henrique, quando eu me vi
crente, minha família não crente. Ele era um obreiro, mas a família dele não crente. Ele disse assim: eu comecei a trazer Jesus para dentro da minha casa. Então como é que eu fiz? Eu comecei a pedir espaço para orar, na hora do café da manhã, na hora do almoço, em aniversários. E quando eu ia orar, eu recebi um rechaçamento, eu recebi uma resistência, eu recebi uma oposição. Elas começavam a falar mal, dizer: lá vem ele de novo, querendo trazer a palavra, trazer o evangelho, que história é essa? E eu começava a receber isso. Mas pastor, impressionante, eu ficava triste porque elas resistiam ao evangelho e resistiam à fé em Jesus. Eu ficava triste, mas no outro dia Deus me dava força, eu fazia de novo. Hoje não acontece nada sem que eu chegue para orar, para apresentar diante de Deus. Aleluia. A família diz: enquanto o pai não chegar, a gente não parte o bolo no aniversário. Por quê? Porque ele tem que fazer oração por nós. Aleluia. O que é isso? É colocar Jesus dentro da família, é colocar Jesus dentro da casa. Coloca Jesus na sua família, coloca Jesus dentro da sua casa, coloca a sua família dentro da igreja, e você com isso vai edificar a sua família sobre essa montanha. Você é uma montanha, sua família, aliás, é uma casa, é uma cidade firmada e formada e estruturada sobre essa montanha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo vai dizer em Efésios 2:20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Que fundamento é esse? Paulo diz: sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, a pedra angular, a pedra que sustentava, a pedra que estruturava. É importante nós nos lembrarmos do Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Coloque a sua família firmada em Jesus, coloque a sua casa firmada em Jesus. Eu tenho um irmão meu lá que deu trabalho para minha mãe, é o Adriano. O Adriano, ele era a prova. O Adriano, minha mãe se esforçando com ele, e ele, assim, um menino agitado, se envolveu com algumas coisas erradas e tal. E o Adriano, um dia, eu lembro até hoje, ele chegou em casa com 4, 5 rapazes. Aí ele entrou assim em casa, eles estavam com um carro lá fora. Aí eles entraram em casa, aí eles tiraram revólveres assim, colocaram em cima da mesa, pediram para minha mãe fazer um café, e minha mãe fez um café. E aí eles ali, ficou aquele clima tenso em casa, né? Aí ele disse assim: mãe, nós estamos indo até Minas Gerais, e nós estamos levando essas armas aqui. Ele pegou uma sacola, tinha um monte de armas dentro, falou assim: ó, fulano é dono de um carro, e nós estamos indo a Minas, nós vamos matar um senhor lá, nós vamos roubar umas coisas dele, e a gente volta para cá, para São Paulo. Aí quando eles terminaram a refeição assim, guardaram os revólveres, a minha mãe deu o alimento para eles, depois ela olhou para todos eles, e ela disse assim: Deus vai frustrar os planos de vocês. Aí eles: não, tia, pelo amor de Deus, não fala isso não. Aí ela disse assim: Deus vai frustrar os planos de vocês. Aí ela virou para o filho dela, que é o Adriano, falou assim: Deus vai trazer você de volta, porque eu vou me colocar para orar por você. Eu não sei nem se você vai chegar lá. Você não chega lá, porque Deus vai te trazer de volta. Aí o Adriano foram embora, a gente ficou ali, aquele clima, minha mãe por quarto orando, buscando a Deus, tal, e pedindo a Deus. Passaram 7, 8 dias, o Adriano chegou descalço, com a calça jeans toda rasgada, sem camiseta, chegou igual o rapaz aqui, literalmente assim, só o pó da rabiola. Aí chegou lá em casa, aí a minha mãe disse: o que aconteceu? Aí ele disse: mãe, não deu nada certo. No meio do caminho o carro fundiu o motor. A gente pediu carona para um motorista, roubou as nossas armas. Um dos meninos arrumou confusão no caminho, foi preso. O outro estava pedido, fugiu. Em síntese, eu vim, mãe, uma parte a pé, uma parte pedindo carona, e cheguei aqui. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia da minha vida. Quando você coloca a sua família na mão de Deus, Deus frustra projetos de Satanás contra a sua família. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão em direção à tua casa e coloque a tua família nas mãos de Jesus. Diga: Jesus, eu entrego a minha família nas tuas mãos.
Frustra, Senhor, os planos malignos, os planos do adversário, os planos do pecado, os planos do mundo. Frustra, Senhor, e traz a minha família para estar com o Senhor, edificada. Uracando remachurabai, edificada. Uracando remachurabai, edificada em Cristo. Talvez você tenha algum parente seu que faz tempo que você não escuta uma notícia. Eu quero ousar dizer aqui: Deus vai fazer esse telefone tocar, e notícias virão, e serão notícias boas. Oracandoremanara shurabai. Oh glória, é necessário edificar a família sobre o monte, em nome de Jesus. Agora o texto vai falar que não apenas ela é uma cidade edificada sobre o monte, quer dizer, a família, uma cidade edificada sobre o monte, mas também Jesus fala: não se acende uma candeia e se coloca essa candeia debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, até que dá luz e ilumina toda a casa. Aqui Jesus está falando de uma coisa que tem a ver com a família iluminada, não apenas no sentido de estar firmado em Cristo, mas uma família iluminada no sentido de que os valores que são cultivados dentro de casa refletem a palavra de Deus e refletem de fato e de verdade a luz do Evangelho e a ação do Espírito Santo na família. E aí eu quero dizer uma coisa: aqui está falando de uma lamparina, uma candeia que é uma lamparina. Os irmãos aqui sabem o que é uma lamparina, aquele negócio feito de argila, que colocavam óleo, aí pegavam um pavio, que era um cordão geralmente, colocavam o cordão lá e acendiam, e aquele óleo molhava aquele pavio, que é aquele cordão, e demorava para queimar, e às vezes demorava 6 horas, 8 horas, 12 horas para queimar. Então iluminava a noite toda, uma candeia iluminava a noite toda, e a candeia era usada para iluminar mas o ambiente da casa. O ambiente da casa, ele era iluminado pela candeia, por essa luminária, por esta lâmpada, por esse luzeiro, por esse candeeiro, por esta lâmpada. Era uma lâmpada que iluminava dentro de casa. As famílias também precisam ser iluminadas no sentido interno. E o que é uma família iluminada no sentido interno? É uma família que existe amor. Não é possível você entrar num lar e perceber a luz de Cristo naquele lar, a luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz do Espírito Santo, se não houver amor naquela família. A família, ela se sustenta através do amor, o amor conjugal entre o pai e a mãe e o pai, e o amor familiar, quando os pais amam os filhos e nutrem esse amor. E o amor, irmãos, biblicamente falando, ele é diferente do amor platônico grego. O amor, biblicamente falando, ele é intencional, ele é um amor racionalizado, ele é um amor que é fruto não do que eu desejo, não do que eu sinto, mas do que eu quero, do que eu sei, daquilo que eu pratico, daquilo que eu intenciono. O amor precisa ser cultivado, ou seja, na família eu não amo porque eu sinto amar, porque se eu sentir amar, tem dia que eu não estou amando não, tem dia que eu estou odiando, tem dia que a gente, fala a verdade, as pessoas nos irritam, e a gente olha assim e fala: rapaz, mas você tira minha paciência, meu amigo, você torra a minha paciência, né? E naquele momento ali, dá a impressão de que o amor está mitigado, o amor é quase inexistente, mas não pode ser assim. O amor precisa ser racionalizado. Ou seja, eu não amo porque eu sinto, eu amo pelo que eu sei. Eu não amo pelo que eu sinto, eu amo pelo que eu quero. Eu não amo pelo que eu sinto, eu amo porque eu intenciono, eu escolho amar. É o amor padrão de Deus, é o amor padrão de Cristo. Falem a verdade aqui. Você, quando estava no mundo, não dava razões para Jesus te amar. Então, se Jesus ficasse esperando da sua parte um motivo para te amar, Jesus nunca te amaria. E é nesse nível que Ele quer que amemos uns aos outros, não porque o outro dá motivo.
aquilo que o Agostinho de Hipona fala. Ele diz assim: o amor de Deus por nós não depende do seu objeto, porque se dependesse do objeto, o objeto só provoca ira em Deus, raiva em Deus, chateação e tristeza em Deus. Então Deus nunca nos amaria, mas Deus nos ama apesar de quem somos. Deus nos ama apesar do que fazemos. Deus nos ama porque o amor dele é fruto de uma decisão, é fruto de uma intenção, e não é um amor estático, não é um amor reflexivo, não é um amor mental, não é um amor filosófico, é um amor prático, um amor que vai e se exterioriza, um amor que trabalha, um amor que investe, um amor que sacrifica, um amor que busca, um amor que tolera, um amor que dá outras e outras e outras e outras oportunidades, um amor que perdoa, um amor que vai sempre atrás. Esse é o amor que Deus deseja que nós nutramos dentro da nossa casa e no ambiente da nossa família, porque tem dia que a panela voa, tem dia que a frigideira parece, um helicóptero dentro de casa. Você fala: meu Deus, como é que eu vou amar nesse ambiente aqui de provocação, de irritação, de impaciência? Mas é um ambiente em que Deus quer que você ame não pelo que você sente, mas pelo que você sabe. E aí você precisa amar a partir do desejo de amar, do querer amar, do valorizar o outro e do admirar o outro e encontrar beleza no outro apesar do outro. Não é verdade? Então Deus deseja que dentro de casa as famílias sejam iluminadas pelo amor. Você precisa cultivar o amor. E o amor tem a ver, sabe com o quê? Com proximidade. Você precisa se aproximar. O caminho para o amor precisa ser um caminho percorrido todos os dias. Precisamos nos aproximar. Ontem eu estava falando no encontro de casais, estava dizendo que tem cônjuges, tem casal que cada um se veste com uma roupa de um porco-espinho. Aí quando vão se juntar, eles não conseguem interagir, não conseguem promover proximidade. Por que não? Porque eles se tocam e há tanto espinho que um expele, um repele, um é refratário ao outro, um acaba afastando, elidindo o outro. Nós temos que tirar essa roupa de porco-espinho, pelo amor de Deus, e deixar pele tocar pele. A gente precisa deixar, com que rosto toque rosto. A gente precisa deixar com que a proximidade aconteça, e essa proximidade precisa ser provocada. Então a gente provoca procurando o outro, perguntando se o outro está bem, fazendo uma brincadeira, sempre mexendo com o outro, e você diz assim: meu Deus, a pessoa não me deixa em paz. O que ela está fazendo é promovendo o amor. E como é que se promove o amor? Através da proximidade. Tem gente que às vezes é caningado. Aqui vocês não sabem o que é um caningado. Lá no Nordeste fala muito essa palavra, O caningado é o buliçoso. O buliçoso e o caningado são aqueles que ficam mexendo, perturbando, Mas no final, o que esse que me perturba, fica mexendo comigo toda hora? Ele quer proximidade. E essa proximidade é que faz o amor aflorar, o amor manifestar. A distância esfria o amor, mas a proximidade fortalece o amor. Então quando você acordar, marido, e a sua mulher estiver meio emborrada, você procura de bom dia. E aí, dona? Dona o quê? Dona do meu coração. Aí você vai inventando. Quando sua filha estiver meio... Quando sua filha estiver meio brava, a minha filha, por exemplo, a Monique, ela é brava. Ela puxou a mãe é meio brava, ela puxou a mãe. Aí, quando eu digo assim: Monique, me dá um beijo, sabe como é que ela vem dar beijo? Ela não vem dar beijo assim, ó. Ela vem dar beijo assim, ó. Aí o que eu faço? Eu falo assim: bodão, vem, bodão, vem, bodão, vem. Aí eu dou uma cabeçada nela, ela dá uma cabeçada em mim, e aí a gente sai dando risada, É uma delícia. O meu filho já é manhosão, igual eu. Meu filho parece uma manteiga derretida, fica lá, Ele parece o preguiça da era do gelo, o Cid, sabe? Você fica olhando e falou: ô Cid, Porque ele é todo meloso e tal. Mas faz parte, entende? Cada um tem uma linguagem do amor. Mas o que você quer no final é aproximar. Em nome de Jesus, que haja um ambiente de amor dentro das nossas casas. Aleluia, glória a Deus. Cada um a gente vai se aproximar de um jeito. Cada um a gente vai se aproximar de uma forma. Um é mais do toque, o outro é mais da palavra, o outro é mais disso, daquilo, não importa. Mas nós vamos descobrir a linguagem do amor do outro
outro, como diz o Gary Chapman, e nós vamos falar com o outro a ponto de mostrar que nós queremos amar, trazendo essa proximidade. Agora é interessante que esse amor também, ele não é fruto só da proximidade, ele é fruto também da admiração. Eu vou dizer uma coisa, gente, para me chamar de gordo, eu já tenho um monte aí no mundo já, e aí gordinho, e aí gordão, e aí gordo, né? Já tem um monte de gente para me chamar. Eu quero receber carinho dentro de casa, né? Eu quero receber elogio. Nossa, você está bem melhor hein, do que ontem, você... Eu dei uma secada boa na hora da pregação, que eu suei bastante e tal. Então, você está bem melhor. Tem que ter essa palavra elogiosa, porque essa palavra de respeito, de elogio, é o que faz massagem no ego. A gente fala assim, não estou aqui para massagear seu ego. Isso é porque você é bravo, você é nervoso, né? Mas quando passa essa vociferação tua, essa selvageria sua, você senta, dá um chá de camomila para ele. Eu não vou falar as verdades. Aí você vai dando um chá de camomila, né? Um chazinho de erva doce, aquela fera vai ficando dopada, inebriada. E quando você vê, o leão tá parecendo um gatinho. Você fala, como é que pode? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi o elogio, né? O elogio, entendeu? Você tá com a sua família aí pertinho de você? Você pode falar aí uma qualidade de alguém que está do seu lado da sua família? Você tá com alguém da sua família aí? Fala uma qualidade dessa pessoa, né? O que você admira nela? O que você acha legal, né? O que você acha bacana nessa pessoa? Eu admiro essa questão aqui em você, Eu admiro que você é inteligente. A minha mãe, ela sempre foi muito discreta nas coisas dela, né? Aí ela fala assim, né? Ela fala assim, mãe, fulano de tal é bonito. Quando ela acha bonito, ela fala, é lindo. Aí eu digo, tá certo. Aí eu falo assim, mãe, e fulano de tal? E Beltrano é bonito? Aí ela já não acha tão bonito. Aí ela fala assim, é simpático, né? É simpático. Mas mesmo no simpático, é um jeito elogioso, entendeu? Um jeito admirador. Não colocando os defeitos do outro. Irmão, gente, para nos desconstruir, para nos humilhar, para nos expor a situações vexatórias. Nós enfrentamos nas ruas o tempo todo. Nós enfrentamos nos ambientes coletivos o tempo todo. Que haja pelo menos esse afago, que haja pelo menos essa afeição, que haja pelo menos esse abraço, que haja pelo menos esse afeto no ambiente do lar. E se você percebe que na sua casa ninguém elogia muito, comece a elogiar. Diga o quanto o outro é importante, o quanto ele te faz bem, o quanto a sua vida melhorou por causa do outro. Diga o quanto você o ama. Manifeste palavras de admiração. Palavras de admiração curam feridas. Palavras de admiração levantam e exaltam as pessoas e os membros da nossa família e promovem um ambiente, um lar de tranquilidade, de paz. Eu sou advogado, os irmãos aqui sabem disso, e eu, pela misericórdia de Deus, tenho vários cursos, e um dos cursos, agora estou fazendo mestrado, mas um dos cursos que eu fiz foi um curso de mediação e negociação, quando você vai fazer o curso de mediação e conciliação, isso são técnicas aprendidas em qualquer lugar do mundo. Se você começar uma negociação elogiando o seu oponente, a chance de você conseguir um acordo que satisfaça você é maior. Agora você chegar lá e falar assim, não gostei desse terno aí, viu, doutor? O doutor já olha e fala, que você está aqui? Contratei você como meu personal estilo agora para você ficar aqui me perturbando? O problema é seu, se você não gostou, meu amigo, eu me visto para minha mulher, não visto para você não. Aí já começa, agora você chega lá e fala, bonito terno, hein, doutor? Aí ele já começa assim, cara, gente boa, hein? Cara, gente boa, hein? Aí você chega e fala assim, doutor, caneta da Montblanc, que legal, hein? Sempre quis ter uma caneta dessa. Parabéns, viu? Isso mostra a eficácia da vossa advocacia. Advocacia boa, competente, gera resultado, o senhor tem uma caneta dessa. Parabéns, hein? Aí o cara já... né? E a partir daqueles elogios você vai entrando, entendeu? Então, aí você fala assim, por que eu não vou usar isso aqui? Não há inverdade, não há aqui nenhum tipo de hipocrisia. O que há aqui é um bem-querer. Quando eu digo para minha filha, você está linda. Quando eu digo para minha esposa direto, você está linda, você é linda. Amor, para o meu filho, né? Você é lindo. Eu digo, eu te amo. Às vezes eu estou deitado lá, eu digo, Dudu, eu te amo, filho.
Aí eu também te amo, pai. Moniquinha, te amo. Aí os vizinhos lá do apartamento falam, esse cara é meio doido, né? Meio doido nada, rapaz. Eu estou cultivando a minha família. Eu sei que eu preciso promover um ambiente aqui harmonioso, de paz, em nome de Jesus. Então que o lar seja tomado pelo amor. Um amor que se manifesta através da proximidade. Um amor que se manifesta através da admiração. Um amor que se manifesta através do respeito. O respeito expressa o amor. É claro que às vezes as famílias se desesperam uma com a outra, um membro da família com a outra, assim falando que não deve, né? E às vezes essa aspereza tem a ver até com o tom de voz, mas é preciso baixar a bola, é preciso arrefecer o coração, é preciso oxigenar a mente, é preciso, sabe, bombear oxigênio para os pulmões, para que você possa refletir melhor. Aí com maior quantidade de sangue no cérebro, você tem os seus pensamentos refeitos, reativados. Aí você tem sensatez, equilíbrio e pode tomar as melhores decisões. Então é necessário cultivar o respeito. Eu acho engraçado, no trabalho você é um lorde, né? E em casa você não é um lorde. Em casa você é uma lei. Aliás, no trabalho você é uma lady, mas em casa você não é uma lady, não, senhores. A melhor versão nossa precisa ser dada onde? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A nossa família precisa ser o alvo, o objeto, o foco da minha melhor versão. Se eu sou um cara gente boa lá fora, eu preciso ser um cara gente boa aqui dentro. Se eu sou uma pessoa afável lá fora, eu preciso ser uma pessoa afável aqui dentro. E isso é treinado, isso é virtude, que você vai treinando. Às vezes você desvia, às vezes você sai do foco, às vezes você sai do eixo, mas logo você precisa pedir ao Espírito Santo: Senhor, me dá graça, eu preciso voltar ao meu eixo, Senhor, eu preciso voltar, eu não estou me reconhecendo, eu preciso voltar ao centro, para que eu crie aqui um ambiente de respeito, um ambiente de bom dia, de uma paz do Senhor. Chegou da rua, saúda as pessoas, dê um beijo nelas, um abraço. Às vezes a pessoa está em casa, você diz assim: eu cheguei da rua, eu estou vindo da batalha, ele ficou aqui, mas você não sabe as angústias que ele teve. Às vezes, se ele tivesse ido com você, ele estaria voltando melhor do que ficou aqui, porque aqui ficou ansioso, aflito, ou ela ficou ansiosa, aflita, angustiado, você não sabe. Então você tem que chegar com respeito. Quando terminou a refeição, agradece, elogia a refeição. A minha esposa, por exemplo, ela tem algumas características culinárias que são só dela, né? Uma vez, quando a gente tinha acabado de casar, ela fez algo assim impressionante. Eu novinho de casado, fui lá e comprei uma picanha, a primeira picanha que eu comprei na minha vida, né? Aí eu fui assim, casado, aí eu fui, coloquei lá e falei para ela assim: isso aqui, deixa aí que depois a gente faz. Ela falou: tá bom, Henrique. Aí deixamos lá. Quando foi num outro dia, tipo no meio da semana, eu comprei para usar no final de semana, que ia fazer um churrasco. Quando foi no meio da semana, cheguei em casa, né? E ela tinha feito o jantar, e jantar à luz de velas. Eu falei: meu Deus do céu, o negócio tá bom aqui, hein? Aí tal, quando eu sentei, ela falou assim: você não quer o feijão? Fiz um feijão diferente. Falei: que maravilha. Aí ela viu que aquele feijão estava um feijão gordo, sabe? Um feijão gordo. Feijão gordo é um feijão que ele é carregado, entendeu? Uma linguiça paia, um costelinho, uns negócios que vão dando um gosto diferente no feijão, vão dando um valor, né? Vão tornando o feijão um feijão gourmet. Feijão gourmet, é importante ter um feijão gourmet em casa de vez em quando. Aí o feijão é gourmet. Eu falei: que bom. Aí eu fui uns pedaços, falei: nossa, essa carne de charque aqui é boa, hein? Que maravilha, tal. Aí tal, quando foi numa certa hora, eu falei assim: amor, e você saiu, quando é que você saiu para comprar essa carne? Ela: que carne? Aí eu falei assim: a carne de charque. Ela falou: não, foi aquela carne que você trouxe. Aí eu levantei e fui na geladeira. Quando eu chego na geladeira lá, não tá lá a carne. Aí eu voltei, o saquinho tava lá no lixo. E tava a gordura toda no lixo. Aí eu falei: nossa, meu Deus, o néctar dos deuses está lá, Senhor, tem misericórdia. Aí eu falei: meu Deus, tem misericórdia, Pai. Quase que meu coração quase que me deu um infarto. Aí eu falei: Pai do céu. Aí ela falou: amor, deu trabalho para tirar aquela gordura, viu? Não compra carne com aquela gordura não, mas eu tirei tudo, piquei, coloquei no feijão. E aí uma picanha com feijão maravilhosa. É maravilhoso.
mas ela fez um jantar à luz de velas. Entende o que eu estou dizendo? Se você pega o copo e olha para ele meio cheio, você fica zangado. Mas se você olha, aliás, meio vazio, né? Você fica zangado. Você olha meio cheio, você fica satisfeito, fica feliz, fica alegre. Entende o que eu estou dizendo? É importante fazer isso, você ter esse respeito à dedicação do outro. O outro se dedicou, o outro se esforçou, o outro fez para você. Talvez não saiu ali ao seu gosto, etc. Mas ele fez para você. Você precisa olhar para isso. Entende o que eu estou dizendo? É importante valorizar o outro e ter esse respeito. Muito obrigado. Deus te abençoe. Estava ótimo. Você faz muito bem isso daqui e assim sucessivamente. Então, o amor dentro de casa, ele se nutre com a proximidade, ele se nutre com a admiração e o elogio, e ele se nutre com o respeito. Em nome de Jesus, que Deus devolva respeito para dentro de nossa casa, em nome de Jesus. Respeito em nome de Jesus. Agora o Senhor Jesus, ele termina falando o seguinte: assim resplandeça a vossa luz. Aí ele já fala da vida fora de casa, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A família precisa estar edificada sobre os montes, como se estando firmada em Cristo. A família precisa ser iluminada internamente, com amor, com respeito, com admiração, com perdão, com oração, com a palavra. Mas a família também precisa refletir para outras famílias a glória de Deus, a glória de Cristo. Vejam como Deus tem projetos com as famílias. Quando Deus começou lá no Éden, Deus começou com uma família. Depois Deus vai começar na geração pós-diluviana com uma família. Depois Deus vai começar ali em Abraão e Sara e Isaac com uma família. E depois, quando Deus vai salvar o mundo mandando Jesus, Deus vai começar dentro do quê? De uma família. E a primeira obra que Jesus fez, no seu ministério foi dentro de uma família, lá no casamento de Caná da Galileia. E a última obra que Jesus fez foi cuidar da sua família. Ele olhou para o João e falou: aí está a sua mãe. Olhou para Maria e falou: aí está seu filho. Ele cuidou da família. E como é que vai fechar o Apocalipse lá no final? É o casamento da igreja com Cristo, tem a ver com família. Deus, ele trabalha nas famílias, e através das famílias ele alcança o bairro, ele alcança a cidade, alcança o estado, alcança o país. Deus quer usar a tua família poderosamente. Oh, glória à família do servo de Deus, a família do homem de Deus, a família da mulher de Deus. Deus vai usar a tua família. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nesses 26 anos de ministério dessa igreja, aleluia, glória a Deus, essa igreja tem sido tanto causa de bênção para famílias, como tem sido abençoada por famílias também. Que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Queria pedir para que você saísse do seu lugar e fosse até onde está um membro da sua família aqui agora. Vai lá, encontra a sua família em nome de Jesus. Una aí com a sua família. Pode movimentar, não tem problema. Una aí com quem você ama, seu filho, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe. Una aí, nós vamos orar. Uracando remana shurabai, aleluia. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar a sua casa. Oh, glória. Às vezes você diz assim: ah, pastor, tem gente lá que está fora do evangelho. Jesus vai chegar lá com o evangelho. Jesus vai chegar lá com a palavra. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Agora eu não quero que você ore por nada. Eu quero que você ore por esse membro da sua família que está aí do seu lado. E eu quero que você ore pelos membros da sua família que estão em casa.
e aqueles que você sabe que precisam ser alcançados por Deus. Eu quero que você fale da sua família aí agora. Ora pela sua família, em nome de Jesus. Talvez você esteja vendo algum irmão aí ou alguma irmã que não está com um parente dele aí. Às vezes ele não está com um parente. Não deixa ele sozinho não. A família cristã, a igreja é uma grande família. Traz esse irmão para a sua família. Na nossa família Deus sempre coloca uns agregados, né? Um prato a mais à mesa, é uma pessoa a mais, sempre chega. E é bom. Então coloca essa pessoa aí perto de você em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Chega aí em nome de Jesus, eu quero que você ore. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela minha família. Eu quero orar pela Mônica, Pai. A Mônica precisa da cura do Senhor. Ela precisa de saúde, Pai. Derrama a tua bondade sobre ela, cuidando da tua filha, dando alegria, abençoando-a lá no trabalho, abençoando-a, Senhor, como esposa, como mãe, como amiga, Senhor, como filha, como irmã que ela é. Que a tua bênção esteja sobre a Mônica, minha esposa. Visita, Senhor, a Moniquinha, minha filha. Ela está lá, Pai, fazendo a faculdade, fazendo o estágio. Oh, Senhor, é trabalhoso para ela, mas que a tua mão poderosa esteja sobre ela. Dá saúde para a Moniquinha, Pai. Guarda a entrada e a saída dela. Oh, Senhor, o Dudu, Pai, toma o meu filho nas tuas mãos. Ele está fazendo faculdade, está fazendo estágio. Ah, meu Deus, abençoa-o, Pai. Inclina o coração dos homens para ele, para que ele possa crescer, Senhor. Abençoe, ó Deus, a Pamela, Senhor, a namorada do Dudu, Pai, a sua família também. Toma nas tuas mãos, Senhor, a minha mãe, Dona Patrocínia. A Dona Patrocínia, minha mãezinha, Senhor, ela tem sofrido com Alzheimer, Pai, mas o Senhor é o Deus da cura, Senhor. O Senhor é o Deus que pode retardar esse processo e pode dar para ela, Senhor, longevidade de dias aqui nessa terra. Eu oro também pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro, ó Deus, pelo Elias, pelo Daniel, pelo Moisés, pelo Samuel, pelo Adriano, pelo Davi, pelo Gessé, Senhor. Eu oro pelas minhas irmãs, pela Sunamita, pela Dorcas, pela Débora. Ó Deus, eu oro pela Ruth, pela Madalena, pela Miriam, pela Raquel. Eu oro pelos meus cunhados, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, Senhor. Eu oro pelos meus parentes lá de Ribeirão Preto, Franca, aqueles que estão em Minas Gerais, Senhor. Eu oro, a Deus, pela minha sogra, Maria Alice, visita a tua filha, pelo meu cunhado, Senhor, Gustavo. Ó Deus, visita o teu filho, Senhor. Faz pela nossa família aquilo que o Senhor, ó Deus, sabe que nós não podemos fazer. Aquilo que não está na nossa alçada, aquilo que não está na nossa força, Senhor. Faz a nossa família refletir a sua glória, refletir o seu poder. Abençoe, ó Deus, as crianças dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, os jovens, Senhor, os irmãos, as irmãs, os casais, as famílias, Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família nas tuas mãos. Que a nossa família, Senhor, seja abençoada com a bênção da paz, seja abençoada com a bênção da salvação, seja abençoada com a bênção, Senhor, da prosperidade. Que a nossa família seja abençoada com a bênção da oportunidade. Que a nossa família seja abençoada com a bênção do trabalho, do crescimento profissional, do sucesso nos projetos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que a nossa família seja visitada e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.